Anitta, eu vou começar pedindo para você falar seu nome completo e como que eu deixo nos créditos do vídeo. Meu nome todo? Isso. Anitta Maria Felipe dos Santos. Tá, como que eu deixo nos créditos? A ocupação, professora... Sou aposentada, sou técnica em enfermagem aposentada. Tá. Anitta, a gente estava conversando aqui que a Antônia Braz começa nos primeiros carnavais. Sim. E você tem lembrança, né, desses primeiros carnavais, né? Com ela a gente já bateu esse papo. E eu queria que você começasse falando dessa lembrança de você ver, de você presenciar como era essa escola de samba. Sim. Isso. Eu era muito pequena, mas eu me lembro a Rua Barão era o palco, né? As escolas passavam por ali. E eu me lembro da gente, eles passavam uma corda ali, né, na praça, e a gente atrás daquela corda vendo as escolas passar. E a gente via a escola da minha avó, que era uma escola bem... Era uma escola bonita e minha avó, ela era a rainha-mãe. Ela vinha sempre na frente, sempre muito posuda, sabe? Bem autêntica e comandando, né? Ela vinha trazendo a escola, dava bronca em quem tinha que dar, mas ela vinha sempre trazendo... ela trazia a escola assim, na linha, né? E era uma escola muito bonita, ela não permitia muita coisa, sabe? Ela não permitia que o pessoal bebia, ela queria tudo sempre ali, certinho, né? E ela era, às vezes até, o pessoal taxava, às vezes falava assim, ah não, ela é muito durona, ela é muito, às vezes até mal criada, sabe? Porque era tipo assim, ó, não pode, eu não quero e você não vai fazer, sabe? Era minha avó. Era minha avó, mas assim, as pessoas respeitavam ela muito, respeitavam ela demais, sabe? Então ela como dona de escola, de samba, todo mundo aqui em Sertãozinho, a grande maioria das pessoas pergunta dela até hoje e não lembra dela só como a Antônia Braz, dona da escola de samba Flor de Maio, mas lembra da Antônia Braz cozinheira, sabe? Da Antônia Braz que fazia excursão, da Antônia Braz que fazia muitas festas de casamento, sabe? E Fazia muito festa de casamento? fazia de muita gente. Olha só um instantinho. Deixa eu tirar e cortar um pouquinho, tá? Vamos lá, a gente parou então, você comentando ela cozinhava e também organizava casamento, era isso? Ela cozinhava, fazia na festa, né? E as pessoas pediam para ela organizar casamentos também. Muita gente, ela cozinhou para bastante gente aqui em Sertãozinho. E ela fazia comida no final de ano, né? As festas de Natal, ela fazia comida para os presidiários daqui de Sertãozinho, que antigamente tinha uma cadeia, né? Aqui, né? Embaixo, acho que era a cadeia. E ela fazia essa coisa beneficente, sabe, assim, pros presidiários. E assim, todo mundo comia, né? O juiz, o delegado, os advogados, todo mundo. E os presidiários, isso era uma coisa. Ela recolhia, ela pedia, né, para as pessoas, né, para o pessoal que ela conhecia muito doutores, advogados, ela sempre teve muito boa relação com essas pessoas, né? Então ela pedia e eles doavam e ela fazia na casa dela a comida. Ela era muito prestativa, assim, né? Ela fazia e era de coração, era uma coisa que ela gostava de fazer e ela fazia com prazer, sempre com um sorriso no rosto, sabe? Ela fazia muito bem e ela gostava. E você falou que o pessoal achava ela durona. Você tem lembrança dela durona? O que você achava? Tenho sim. Pensa, se ela era durana com o pessoal da escola, das escolas de samba, que falava, não tá errado, tá certo. Pensa comigo como neta, eu e minha irmã. E às vezes ela falava assim pra gente, você tá errada, você não pode fazer isso, sabe? E era assim, a gente não podia fazer porque ela chamava ali a atenção, sabe?
eu não tenho lembrança dela me bater, sabe? Mas eu tenho lembrança dela chamar atenção, porque eu era muito arteira, né? Então, tudo ela me chamava atenção. Anitta, não pode, Anitta, não é assim. Anitta, você vai ficar aqui. E se a gente saía com ela, tipo assim, você vai sentar aqui, você vai ficar aqui. Saía pra você ver, não saía não, tá? Porque era bronca na certa, então ela tinha esse lado durona dela, esse lado assim, sabe? Não queria que acontecesse nada com a gente, então eu diria, agora, entendendo melhor, porque na época, quando criança, a gente não entende muito, né? Ah, por que não deixa essas coisas assim? Entendendo melhor agora, eu diria que ela era super protetora. Eu acredito que sim, sabe? E ela protegia a gente, mas a gente não entendia muito, né? Criança, quer brincar, quer fazer um monte de coisas. E como que você acha qual que é os desafios da sua avó, ela como uma mulher negra, ali, organizando um carnaval, no início aí do século XX, o que você pensa? Então, eu acredito, minha mãe falava muito, era muito complicado, mas as pessoas conheciam a Antônia Brás, ela se fez conhecer, sabe? E as pessoas abriam portas para ela, por incrível que pareça. Ela foi uma, eu diria assim, que ela era à frente do seu tempo, você entendeu? Porque ela lutava contra o preconceito, ela xingava muito e ela falava muito. Mas só que as pessoas abriam porta para ela porque as pessoas a conheciam, sabe? Então, eles abriam porta, os médicos, os advogados, e ela conversava muito. E esse lance de preconceito, ela sempre falava assim, eu não deixo as pessoas te pisar. Mas isso assim, era no geral, sabe? Não era só para pessoas negras, alguma coisa assim, não. Não deixe as pessoas te pisar. Não deixa. E minha avó ela era muito autêntica, posuda, linda, sabe? Bonita. Ela se permitia, sabe? A colocar uma roupa linda e sair. Tanto é que as pessoas que falam dela pra mim, eu lembro muito bem dela, lógico, mas as pessoas que falam assim, nossa, chegam e falam assim, você é neta da Antônia Brás? Sou neta da Antônia Brás. Nossa, como ela era linda, como ela era bonita, como ela era perfumada, sabe? Como ela era elegante, como ela saía bem, sabe? Então, era muito gratificante a gente ouvir essas coisas e tal, mas eu sabia disso, porque a gente via ela fazer isso. Ela fazia as excursões dela, viajavam muito. Ela tinha tempo, sabe? Ela se programava para fazer as festas, os casamentos, as comidas, as excursões, tudo. Então ela se programava para fazer tudo isso e não deixava de dar o carinho para os filhos dela que ela tinha em casa, que ela tinha 5. Então ela não deixava isso, sabe? Ela juntava tudo porque ela sabia que ela tinha que trabalhar, porque meu avô era lenhador, né? Então ele ganhava pouco. Então ela tinha que fazer essas coisas. Mas eu lembro dessa força dela, sabe? Essa garra que ela tinha. Então, se eu te perguntar quem foi a Antônia Brás, o que você me diria? Autêntica, brava, isso é. Profissional, assim, excelente. Ao mesmo tempo que ela era brava, ela tinha um lado dócil com a gente, sabe? Com a gente da família, porque todo dia 31 para o dia 12, do dia 31 do 12 para o dia 1º, ela sempre juntava a família, sabe? Na casa dela, e era a família toda que ia. Então ela tinha um lado acolhedor, sabe? E o que eu lembro da minha avó é isso, a gente cuidou bastante dela quando ela ficou doente. E assim, mesmo doente, ela sempre assim, sabe? Brava, não tem que fazer, porque você tem que fazer, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Ela tinha essa coisa, sabe? Essa coisa de mandar, sabe? Mas ela era muito autêntica, ela gostava muito. Nossa, sempre gostei muito da minha avó. Ela é bem... me ensinou pra gente muita coisa, né? Ensinou coisas demais, sabe? E eu acho que nós tentamos aproveitar um pouquinho, né? Mas... Qual foi o maior aprendizado que ela deixou pra você? Pra mim, eu acho que aprender a falar as coisas assim, sabe? Você não tá bem? Não tá bem com tal pessoa? Vai lá e fala com ele. Porque ela fazia isso. Chama e conversa. Né? Ela era assim.
Eu acho que isso daí eu tenho, sabe? Eu sou muito de chegar a conversar, de perguntar o que está acontecendo. Eu sou assim. Eu acho que isso vem dela, porque eu lembro muito dela. Lembro demais. E brincalhona, eu gosto de brincar bastante também. E ela tinha esse lado brincalhão também, sabe? Ela tinha esse lado brincalhão. Tinha hora que brincava, então eu acho que eu tenho esse lado dela. Eu acho que eu aprendi um pouco com ela, né? Com a família toda, sabe? Porque ela era assim. Ela sabia de todos os netos, sabe? Conversava com todos os netos. Ela tinha esse lado acolhedor, né? E eu aprendi realmente essas coisas com ela. Tem alguma lembrança, alguma história que você queria contar? Da avó? A avó era cheia de histórias, né? Eu lembro muito como eu falei para você, dessa festa de final de ano. A avó cozinhava muito e ela fazia um pato com laranja. Eu tenho a lembrança, por incrível que pareça, eu tenho a lembrança desse cheiro. Eu não como pato, mas ele era tão bonito. Sabe, ela colocava assim, ela fazia uma mesa linda, enorme, para a família toda, né? E ela fazia esse pato com laranja, e ele era tão cheiroso, era tão bonito. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, que lindo, sabe? E às vezes eu perguntava, ela falava, come menina, o pato ele some quando a gente faz ele diz que some, né? Que some uma parte dele, né? Não, mas pode comer, isso daí não vai sumir, não sumir nada não, mas como não conhecia pato, né? Mas eu lembro que todo ano ela fazia isso. E no dia seguinte ela fazia um bolo, vários bolos. Mas eu comia dela um bolo de fubá feito com erva doce, que eu tenho gosto dele, eu sinto o gosto dele, sabe? Do pato eu lembro do cheiro. E do bolo eu sinto o gosto do bolo, sabe? Assim, era muito peculiar aquele gosto, sabe? E só ela fazia. Era um bolo fofinho, sabe? Cheio de erva doce, muito, muito gostoso, muito gostoso. Então eu tenho essas lembranças. Ela falou pra gente, come, gente, vamos comer. E ela queria que comesse tudo, tá? Sempre tudo. Ela não queria que levasse nada e que comesse tudo ali na hora da festa, na hora que estivesse servindo, sabe? Ela era desse jeito. Né? Minha avó, bem Antônia Brás. Ela era muito, muito boa, muito autêntica. Eu acho que é isso. Tem mais alguma outra história? Avó? Então, história a gente tem bastante, né? Mas... uma marcante, assim. Você lembra? Oi? Ah, tá. Não, aí a gente faz... Vamos fazer então? Elas juntas lá para mostrar. Tá.